Pessoal, boa noite aí para todo mundo. A gente não vai perder muito tempo, não. Já vamos começar aqui a aula. Todos estão conseguindo me escutar bem, né? Tá Sim. dando para ouvir, né? Beleza. Então é o seguinte. É, Pessoal, a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco aqui, a gente vai falar hoje sobre a teoria de Bohr, tá? Que é o modelo atômico de Bohr em si, né? E aí, dependendo do desenvolvimento da aula, eu tento falar um pouco hoje também sobre o princípio da incerteza, para a gente já encerrar essa parte e eu já postar uma segunda atividade avaliativa para vocês, tá? Então, essa é a minha ideia aqui hoje. Mas também, se não der tempo, a gente vê o princípio da incerteza, a gente pode ver na próxima aula. É, Professor, já corrigiu a primeira prova? Como é? Professor, já corrigiu a primeira atividade Não, avaliativa? ainda não, não corrigi. Não, ainda não, mas eu vou corrigir em breve. Pessoal, deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Ó, teria como a gente mudar os nossos planos, ó. Ao invés de trabalharmos com o seminário do último conteúdo, a gente pode fazer uma mudança. Seria eu colocar essa atividade avaliativa de agora, que ela vai falar desde lá da radiação eletromagnética até os conteúdos de agora, modelo de Bohr e tal. E aí, outra lista de exercício, atividade avaliativa só de modelo atômico atual, das funções de onda. E aí eu passaria uma última com os conteúdos de tabela periódica, ao invés de ter seminário. O que vocês acham? Eu não me importo. Para mim, tanto faz o seminário ou outra atividade avaliativa. O problema do seminário é porque tem pouca gente, né, para fazer. Basicamente seriam só vocês mesmos que estão aqui vindo no encontro ao vivo, que é vocês três, o Ismael e mais o Márcio, mas às vezes aparece um ou outro. Acho que não dá sete, né? Então eu A vou gente não era comunicar. 20? Mas nos encontros ao vivo aqui não chega a sete, entendeu? Mas a turma é 19, 20, parece. Professor, e a prova? Quantos entregaram? O senhor tem em mente, mais ou menos? Cara, eu não cheguei nem a olhar. Deixa eu ver aqui. Eu não cheguei a dar uma olhada. Tá aqui, ó. Oito entregues. Mas a turma aqui só tem 13 no caso, ó. Tem 13 e 8 entregaram. Tá na média. Entendeu? Mas por mim o segundo plano, que seria outra lista, eu acho que é mais viável. Beleza, então. Eu vou comunicar lá no Classroom, já que nem todos participam aqui ao vivo. E aí a gente faz esse esquema. A gente vai ter, então a gente vai ter ainda mais essa lista, que eu já vou postar amanhã, inclusive. Então essa de amanhã e mais duas até o final. Então é basicamente isso. Então a gente vai ter que dar uma certa corrida aí no conteúdo para tentar ver o máximo que for possível. E aí a gente posta mais duas atividades aí. Beleza? Beleza. Beleza. Então vamos lá, gente. Modelo atômico de Bohr. É, Bohr elaborou esse modelo atômico aí por volta de 1913, tá? Então elaborou ali no começo dos anos 1900, e foi justamente no início, né, do século XX, que teve aquelas mudanças na física, né? O surgimento da física quântica, da mecânica quântica em si. Então, o Bohr, esse modelo surgiu ali no auge de uma revolução científica, digamos assim, no campo da física, tá? E esse modelo de Bohr, essa teoria de Bohr, é uma teoria que fala sobre a distribuição e o movimento dos elétrons, tá? Então, é um modelo, ele é de fato um modelo atômico, tá? Como todos os outros. Só que aqui ele já está tratando de uma coisa bem mais específica e bem mais atual, que já é como os elétrons estão distribuídos e quais os movimentos que os elétrons fazem. Agora você imagina, compara lá com o modelo de Dalton, né? O modelo de Dalton, ele nem tinha as partículas subatômicas, né? Então ele estava tratando o átomo como um todo. Aí você foi lá, a gente estudou um pouco lá do modelo atômico de Thomson, né? Já tinha umas partículas subatômicas, que eram os próprios elétrons, mas eles nem estavam preocupados com distribuição, ele estava preocupado com distribuição já, né? Mas nem tanto com movimento. Mas a distribuição ele já estava, né? Que eles falavam que era um pudinho, que era uma carga positiva, e os elétrons incrustados dentro desse pudinho. Então ele já estava tratando de partículas subatômicas,
e tratando também de distribuição. Aí quando a gente foi para Rutherford, é, ele continuou também tratando de distribuição, né? Ele falava que tinha um núcleo ao redor ali do átomo, ao redor não, tinha um núcleo ali no centro do átomo, e ao redor desse núcleo tinha os elétrons distribuídos, né? Então, de certa forma, o modelo de Rutherford já tratava dessa distribuição, tá? E aí ele falhava justamente na questão do movimento, né? Essas partículas carregadas, que são os elétrons, à medida que elas estivessem movimentando, elas iriam perder energia, iriam chocar-se com o núcleo. Então foi aí que surgiu a ideia de que o modelo de Rutherford não estava servindo, tá? E aí veio o modelo de Bohr. Então o Bohr, ele continua, né, trabalhando com átomo, focando em duas coisas: distribuição, que os outros modelos já vinham trabalhando, e também agora ele veio para resolver a questão do movimento dos elétrons, que faltou ser explicado por Rutherford, tá? Então Bohr, ele partiu de algumas ideias de Rutherford, tá? Então muitos livros eles tratam o modelo como chamado modelo de Rutherford-Bohr, né? E outros tratam somente como teoria de Bohr, tá? Esse negócio de Rutherford-Bohr é mais em livros do ensino médio bem antigos que tratam assim. O modelo de Bohr como uma melhoria do de Rutherford, mas o termo mesmo correto é tratar os modelos de maneira independente, tá? Então, ele pegou, sim, algumas ideias de Rutherford, tá? Então, não é aquele esquema de falar assim, não, vou elaborar um modelo atômico que o anterior não serve para nada, não presta para nada. Não, ele pegou ideias anteriores, isso eu já vim comentando em algumas aulas, tá? Outra coisa, o modelo atômico de Bohr, ele fundamentou-se na teoria quântica de Planck, tá? E aí a gente vai ver já já onde foi que ele utilizou as ideias de Planck, tá? E aí o modelo de Bohr, ele é um modelo eminentemente teórico, tá? E ele foi baseado em três postulados principais, tá? Então ele tem três características principais que compõem esse modelo, tá? Então a gente vai tratar aqui de cada postulado e tentar entender o que que eles significam aqui dentro do modelo de Bohr. Então, primeiro postulado, tá? A gente precisa entender esses postulados como sendo características, digamos assim, tá? Então, o primeiro postulado, ele fala que os elétrons, eles descrevem, tá? Então, aqui eu tô falando de movimento, né? Os elétrons, eles descrevem ao redor do núcleo órbitas circulares com energia fixa e determinada. E aí, tais órbitas chamam-se de órbitas estacionárias, tá? Então, aqui nesse primeiro postulado, o Bohr, ele já está utilizando as ideias de Planck, tá? As ideias de quantização de energia. Porque ele está admitindo que o elétron, ele só pode ter energia específica, uma energia fixa, tá? E cada energia aqui, né? Cada energia, os elétrons eles vão estar nesses locais específicos, tá? Que ele chama de órbitas, tá? São órbitas estacionárias, ou seja, o elétron está orbitando ao redor do núcleo, certo? Então funciona muito, gente, como se fosse umas bolinhas em degraus, tá? Por exemplo, essas bolas aí nos degraus que está mostrando, que está aparecendo na figura no slide de vocês aí à direita, eu tô falando que eu tô descrevendo esse desenho, eu tô falando a seguinte coisa no desenho, eu tô mostrando o seguinte aspecto. Eu tô querendo dizer que cada bolinha, ela só pode existir nos degraus. Então você tem uma bolinha do degrau 1, bolinha do degrau 3, bolinha do degrau 4, bolinha do degrau 5. Então as bolas, elas só podem permanecer nos degraus. Elas nunca vão existir entre degraus, tá? E aí o que acontece? Uma bola, ela pode sair de um degrau de cima e vir para o degrau de baixo, né? Ou, de algum modo, eu posso colocar uma energia nessa bola, ela pode ir lá para o degrau de cima, tá? Então, o que que a gente precisa entender? Que as bolas, nesse esqueminha aqui, nesse desenho, elas só irão existir, né? A gente só vai conseguir encontrá-las em repouso, digamos assim, somente nos degraus específicos. Eu não vou conseguir encontrar uma bola entre um degrau e outro. Deu para entender, gente, a ideia de quantização aqui? Sim. Então, para o elétron, a mesma coisa. Eu só vou encontrar o elétron nessas órbitas. E essas órbitas têm energia fixa e determinada. Eu nunca vou encontrar o elétron fora dessas órbitas específicas, tá? Então, eu quero que vocês entendam isso. Beleza? Só para ficar mais claro, ó, vocês devem estar entendendo, mas só para ficar mais claro. Digamos que aqui eu tenho um núcleo, ó, um núcleo atômico central, tá? E as órbitas são isso, ó, ao redor do núcleo, ó, tá? São, são essas coisas, ó, tá? São as órbitas, tá?
E aí os elétrons, ó, só vou poder encontrá-los nessas órbitas específicas, ó. Nessa, tá? De acordo com o primeiro postulado de Bohr. Aí alguém pode pensar, professor, e entre as órbitas, por exemplo, aqui, ó, posso encontrar o elétron? Não, a gente não vai encontrar, tá? De acordo com o modelo de Bohr, certo? Aí o segundo postulado, ele fala o seguinte, ó, os elétrons, eles movimentam-se, então aqui eu já estou tratando de movimento. Então os elétrons movimentam-se nas órbitas estacionárias. E nesse movimento não emitem energia espontaneamente, tá? Então o que acontece? Com esse segundo postulado, o Bohr resolveu o problema de Rutherford. Por que, professor, que ele resolveu o problema? Porque ele está dizendo que os elétrons, como eles vão se movimentar somente nessas órbitas, e essas órbitas, elas têm já as energias específicas, ele está querendo dizer que os elétrons, quando eles estão nessas órbitas, eles não vão emitir energia espontaneamente, aquela energia fixa ali. Então, ele só vai sair dessa órbita se ele absorver uma determinada energia, tá? Se ele não absorver, ele vai ficar quietinho naquela órbita estacionária, tá? Então, aqui, gente, esse postulado, ele resolve o problema de Rutherford. Porque o Rutherford, ele falava que o elétron em movimento, né? Ele iria o quê? Ele iria perder energia, né? Isso aqui não é nem que Rutherford falava isso. Eu acabei confundindo as coisas. Essa era uma crítica ao modelo de Rutherford, né? Que foi inclusive Maxwell, que trabalhava com a própria radiação eletromagnética, que já falava isso, né? Qualquer partícula carregada em movimento perde energia, né? E aí o modelo de Rutherford não conseguia explicar isso, porque o elétron era carregado e estava em movimento, tá? Então, em teoria, era para ele perder energia e chocasse com o núcleo. Só que, de fato, a gente não observava isso. E aí, é esse segundo postulado que veio fazer com que os físicos entendessem na época essa questão do elétron não perder energia. Ele não perde por quê? Embora ele esteja em movimento, mas ele está em movimento numa órbita estacionária que tem energia específica, e nesse movimento ele não emite energia espontaneamente. Tá? Então, esse segundo postulado, ele veio para explicar, para resolver a questão do modelo atômico de Rutherford, né, que tinha deixado em aberto, certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu só pular esse slide. Tá. Não, eu vou só voltar aqui, gente. Tá. Então a gente vai abordar aqui agora os aspectos quantitativos, tá? Então, esses três postulados iniciais, eles trazem, no geral, uma ideia, né, do comportamento do elétron dentro do átomo de hidrogênio, certo? Para o modelo atômico de Bohr. Esses três postulados, eles trazem uma ideia qualitativa. Agora, vamos tratar da questão quantitativa, tá? Vamos lá. Bohr, ele deduziu uma equação, né? Que com essa equação foi possível calcular a energia total possuída por um único elétron na enésima órbita do átomo de hidrogênio. Ou seja, eu já estou começando, gente, a ter uma evolução extraordinária naquilo que eu chamo de modelo atômico, tá? Então, os modelos atômicos anteriores, eles tiveram sua contribuição, né, para o entendimento da matéria. E aí agora a gente chegou num ponto que é como se o nosso conhecimento de átomo ficasse assim, um pouco mais refinado, tá? Por quê? Porque agora eu vou tratar já da energia envolvida ali, envolvida pelo elétron. Então eu vou entrar, digamos assim, no coração da química. Porque é o seguinte, nós como químicos, a gente tem interesse, né, em entender o átomo como um todo. Só que dentro do átomo, nós como químicos temos uma região ou temos um aspecto que nos chama mais atenção, que é a questão do elétron, tá? Então é o elétron que vai ser o foco da nossa atenção. Em virtude do quê? Porque em virtude da maioria das propriedades químicas e da própria reatividade dos compostos, elas estão relacionadas com elétron, né? Com doação, compartilhamentos de elétrons, tá? Então o elétron é o nosso centro da atenção para o químico, tá? E aí o modelo de Bohr, ele já trata, né, ele já começa a tratar o elétron com essa questão de protagonismo, tá? E aí ele começa, né, então o próprio Bohr, ele deduziu uma equação que mostrou, né, que essa equação era capaz de calcular a energia possuída por um elétron nos níveis de energia, tá? E isso do átomo de hidrogênio. Então é importante também a gente entender que a teoria de Bohr,
ela foi uma teoria aplicada para o átomo de hidrogênio, tá? Então ele estudou o átomo de hidrogênio especificamente, tá? Aí a gente vai perguntar, professor, que equação é essa? É justamente essa equação que tá aparecendo aí na tela de vocês, tá? É, Só um minuto, gente. O mouse tinha sumido, eu acabei riscando a equação. Deixa eu voltar, tá? Então a equação é essa, ó. EN, tá? É igual menos RH vezes 1 sobre N2, tá? O que significa isso? Significa que eu consigo medir a energia do elétron em cada nível, tá? Em cada órbita. Então, de novo, ó, eu acabei de mostrar para vocês que eu tenho um núcleo central, né, na ideia do átomo de hidrogênio descrita por Bohr, e aqui eu tenho as minhas órbitas, né? Aqui eu tenho as minhas várias órbitas, certo? Essas órbitas, elas funcionam como se fossem os níveis de energia. Então, elas funcionam os níveis, né? Então, eu tenho um nível que eu vou chamar de nível... Eu vou chamar cada nível de N. Então, eu tenho o N1, eu tenho o N2, eu tenho o N3, eu tenho o N4, tá? E assim sucessivamente. Então, a energia para um determinado nível N vai ser igual menos RH vezes 1 sobre N ao quadrado. Quem que é N, professor? N é justamente esse nível, tá? Essa órbita estacionária específica. Então, se eu tiver o elétron no nível 1, ele vai ter uma energia. Se eu tiver o elétron no nível 2, vai ter outra energia. Se tiver o elétron no nível 3, vai ter outra energia. Então, esse N é justamente aquilo que eu falei lá no primeiro postulado aqui, ó. Falando que os elétrons, eles descrevem, né, ao redor do núcleo, órbitas circulares com energia fixa e determinada. Essa parte aqui, ó, de energia... Meu Deus do céu, cadê o mouse? Esse mouse aqui tira do sério. Essa questão aqui, ó, de energia fixa e determinada é a energia que eu consigo calcular por essa expressão aqui, tá? É esse N, tá? Então, é importante que vocês entendam isso, que o modelo de Bohr, ele nos forneceu uma maneira quantitativa de estimar a energia, tá? Do elétron, tá? Dentro do átomo, digamos assim. Aí vai perguntar, professor, mas isso é importante? É de suma importância, porque eu acabei de falar para vocês que o elétron, na química, ele assume um protagonismo, ele assume o protagonismo do ponto de vista atômico, né? Então, todo o nosso estudo específico da química é voltada para entender o comportamento do elétron, pois é o elétron que confere aos compostos, como eu acabei de falar, toda a questão de reatividade, propriedades, tudo isso, tá? Então, a gente vai, a partir de agora, né, da nossa disciplina, a gente vai começar a focar muito no elétron, tá? Ele vai ser o nosso objeto de estudo, digamos assim. Aí alguém vai falar, professor, e essa expressão, esse menos RH, significa o quê, esse RH? Esse RH você já conhece, é a constante de Rydberg, né? Como eu estou tratando de energia, ela vale, a gente vai fixar ela como sendo 2,18 vezes 10 a menos 18 joules, tá? Então, vocês já viram que tem constante de Rydberg com outras unidades, tá? Mas como a gente está tratando especificamente de energia, a gente vai ficar vamos ficar trabalhando com essa constante aqui, tá? E aí o próprio Bohr, o mais interessante é que, ou seja, o mais interessante é que ele já pegou, né, conhecimentos que já se tinha, conhecimentos anteriores, né? Por exemplo, a própria constante de Rydberg, né? A gente já tinha estudado aqui na disciplina, né? E é bem anterior ao próprio modelo, né? Então ele já eu sempre costumo falar que o Bohr ele foi muito inteligente porque ele conseguiu pegar muita bagagem do que já tinha sido contribuído, né? Do que já tinha sido descoberto, né? E ele conseguiu ir juntando tudo para colocar dentro do modelo dele. Então, como eu falei, ele pegou ideias de Rutherford, ele soube pegar de maneira genial as ideias de Planck, pegou as ideias aí de Rydberg, né, no caso, a própria constante de Rydberg, para colocar aqui na expressão dele da energia, tá? Da energia, dos níveis de energia. Então, ele foi um cara muito esperto, né? Ele sobre trabalhar bem com a literatura, né? Ou seja, com o que tinha sido descoberto anteriormente, tá? Só mais uma coisa, ó, gente. O número N, né? Esse N que está aparecendo aqui, eu acabei de comentar com vocês, né? Então já está aqui no tópico, ó. O número N, né? Ele vai me definir, né, as energias das órbitas permitidas no átomo de hidrogênio, tá? Então o N, ele vai ter um aspecto fundamental, tá? E aí lá na frente, a gente vai ver que esse N ele está relacionado com o número quântico principal. Ele vai ser denominado como número quântico principal, quando a gente estiver tratando do modelo atômico atual,
tá? Só que aqui ainda não tinha essa nomenclatura, digamos assim, tá? Então o N aqui nada mais é do que um número que vai definir as energias das órbitas. Por quê? Porque se eu tiver o N igual a 1, é uma energia. Se eu tiver o N igual a 5, vai ser outra energia completamente diferente. Tá? Por quê? Porque o número N está entre parênteses aqui dentro da própria expressão da energia. Tá? Outra coisa, a energia de um elétron, né, em uma órbita, ela vai ter sempre o valor negativo. Tá? Então tá aqui, ó, a expressãozinha aqui, o valorzinho negativo aqui dentro da fórmula. Né? Vai ter sempre o valor negativo. Por quê? Porque o elétron, no átomo, ele tem uma energia sempre menor do que quando ele está livre, tá? Então é por conta disso que essa expressão ela já vai vir com é, com um sinal negativo, tá? É por conta disso mesmo, tá? Então o elétron, quando ele estiver em um átomo, ele vai ter sempre uma energia menor do que quando ele estivesse livre. Tá? Inclusive por conta da própria interação, né, do elétron com o núcleo atômico, que é positivo. Então vai conferir a esse átomo uma energia negativa. E é interessante que quando você faz uns cálculos, né, no computador, cálculos computacionais de átomos e moléculas no computador, né, e aí as energias lá elas são sempre imprimidas negativas, são sempre energia negativa que sai, né? E aí às vezes quando eu estava começando a trabalhar com isso, eu ficava meio na dúvida por que que isso acontecia. Mas isso aqui já vem desde de Bohr, né, da própria expressão de Bohr. E tem a ver com essa questão mesmo, do elétron no átomo tem sempre uma menor energia do que a energia de referência, que é como se fosse o elétron, que a energia de referência é o elétron livre, digamos assim. Então ele no átomo ele vai ter uma energia menor, né? É, e aí muita gente às vezes fala assim, né? Tal pessoa tem uma energia muito negativa, né? Só que se você for pegar aqui na matéria em si, os elétrons em si, a energia dele é sempre negativa, né? Outra coisa, existe também, gente, um zero de energia, tá? Ou seja, um elétron com uma energia zero. Quando vai acontecer? Esse elétron com energia zero vai acontecer quando o N tender para o infinito. Ou seja, essas órbitas aqui, ó, elas vão aumentando, né? Aumentando, aumentando, vão ficando cada vez mais unidas, né? Até elas tenderem para o infinito, né? Elas chegarem no infinito. Quando elas chegarem para o N tender ao infinito, o elétron ele vai estar definitivamente separado do núcleo. E aí a gente não vai ter energia, né? Mais energia de interação entre o elétron e o núcleo. Portanto, a energia vai ser zero, vai zerar. Então, toda vez que a gente trabalhar com energia zero para essa EN igual a zero, quer dizer que o elétron não está mais sofrendo nenhuma atração do núcleo. Então, quer dizer que o elétron está separado do núcleo em si. Tá? Então, quando eu tiver um N igual ao infinito. Beleza? Outra coisa. O N igual a 1, ele recebe um nome especial. A gente chama ele de estado fundamental. Então, toda vez que o meu elétron estiver no primeiro nível, no N igual a 1, eu vou falar que esse elétron está no estado fundamental. Tá? O estado de menor energia. Tá? Então, é importante que a gente tenha em mente isso. Meu estado fundamental é o estado de menor energia. Consequentemente, se o elétron estiver em qualquer valor de N diferente de 1, né? Ou seja, um N maior do que 1, no caso, eu já vou estar tratando esses elétrons como eles estando no estado excitado, tá? Então, os elétrons com N maior do que 1 serão elétrons pertencentes a estados excitados. Pessoal, vocês estão conseguindo entender até agora ou eu estou falando muita informação em pouco intervalo de tempo? Tá de boas. Dá pra entender. Beleza, então vamos lá. Certo. Tá. Então, gente, ó, essa figura aqui, eu sempre estava desenhando aqui o átomo, né, o núcleo e as órbitas, só que a maneira mais interessante de entender essa questão do N, dos níveis de energia, é através desse diagrama, tá? Então aqui o diagrama, ele mostra o nível, ó. Então vamos lá, entender isso aqui com calma. Aqui eu tenho a minha expressão de energia, o meu é N, né? Deixa só eu apagar aqui. Vamos lá. Então eu tenho o meu é N. Então aqui é justamente tudo que eu já falei, ó. Eu tenho o N igual a 1, meu primeiro nível, e aí se o elétron estiver nesse nível 1, né? O elétron estiver nesse nível 1, ele vai estar o quê? No estado fundamental. E aqui já tem até um cálculozinho de E1 que foi feito, beleza? Aí eu já pergunto para vocês, os elétrons, de acordo com o modelo de Bohr, eles podem existir dentro desse intervalo que eu estou riscando aqui, gente, ó? Vocês acham que o elétron pode estar localizado nesse intervalo aqui?
De acordo com o modelo dele, não, né? De acordo com o modelo dele, não. O elétron, ou ele vai estar aqui no n igual a 1, nesse nível, ou ele vai estar aqui no n igual a 2, no n igual a 3, no n igual a 4, mas nunca vai estar nesses intervalos aqui. Tá? Ele só vai ser possível ser encontrado nos níveis específicos de energia, de acordo com o modelo de Bohr. Tá? E isso aqui vem de onde? Vem lá da quantização. Isso aqui também explica por que o elétron ele não se choca com o núcleo, né? Ele não perde energia. Por quê? Quando ele está nos níveis específicos, ele não emite energia espontaneamente. Tá? E aí outra coisa, é importante vocês, o que eu acabei de comentar, é importante vocês entenderem que a energia do elétron no átomo de hidrogênio, ela vai depender do valor de N, né? Então é interessante que a gente tenha em mente isso, que a minha energia, ela vai depender do valor de N, tá? Outra coisa interessante, ó, percebe, gente, ó, que do nível 1 para o nível 2, eu tenho um intervalo grande, ó. Eu tenho um intervalo grande de energia, tá? De nível mesmo. Aí para o nível 3, do 2 para o 3, ó, já diminui. Do 3 para o 4, diminui. Do 4 para o 5 vai ficando cada vez menor. Até ter um momento que esses níveis de energias vai parecer um contínuo, vai parecer que não tem mais separação, que é quando eu tiver com N tendendo ao infinito. Então é importante que vocês entendam isso, ó, que a diferença entre os níveis de energia sucessivos torna-se menor à medida que N aumenta. Tá? Então por que isso, professor? Porque aqui ó, o Nzinho está no denominador e ele é N ao quadrado. Então, à medida que eu vou aumentando esse valor de N, eu vou tendo valores cada vez menores, tá? Porque ele está no denominador, obviamente. Então, eu vou ter valores cada vez menores. Então, você imagina, número 1 dividindo por um número cada vez maior. Significa que eu vou ter números cada vez menores, tá? Então, é por isso que esses intervalos, eles vão ficando cada vez menores, até atingir um ponto que vai parecer um contínuo, vai parecer que não tem mais divisão entre as linhas, tá? E aí é onde a gente já vai estar quase tendendo ao N igual ao infinito, quando eu vou ter uma energia igual a zero. E aí o elétron já vai estar praticamente, não vai mais pertencer a esse átomo, digamos assim, tá? E aqui ele fala de novo aquilo que eu já comentei anteriormente, ó. Estados com N maior do que 1, ou estados com N maior do que 1 são estados excitados, tá? Então, com esse diagrama, eu consigo mais ou menos entender todo o comportamento do elétron com base na própria teoria atômica do átomo de Bohr, tá? Teoria de Bohr do átomo de hidrogênio, na verdade. Dando para entender, pessoal? Sim. Tá, sim. De bom. Certo. Anteriormente, nós tínhamos falado lá dos dois postulados, né? E aí a gente deu uma pausa para falar do aspecto quantitativo, que é a energia do elétron e tal, em cada nível. E agora a gente vai passar para o terceiro postulado, que esse terceiro postulado, gente, ele é interessante pelo seguinte aspecto. Ele é quem vai estar relacionado com a explicação dos espectros atômicos. Porque vocês lembram que a gente já tinha estudado espectro atômico aqui dos átomos, né? O espectro atômico dos átomos é uma redundância absurda. Já tínhamos estudado os espectros atômicos e naquela época foi declarado, né? Eu tinha mencionado para vocês que eles ainda não tinham explicações, né? Muito embora que na nossa aula a gente já tinha dado uma ideia de por que eles eram formados por linhas e tal, não era contínuo como se imaginava. Na nossa aula a gente já tinha falado disso. Mas se a gente for trazer lá para o contexto histórico, né? Se formos olhar mesmo para o aspecto temporal, na época, essa questão do espectro, ela ficou muito tempo sem ser resolvida, né? E aí quem ajudou a desvendar e explicar foi o Bohr, com a teoria atômica. Muito embora já na época os espectros eles já tinham sido estudados, né, por vários físicos na época, né, e tal. Tiveram grandes contribuições, como a contribuição de Balmer, que conseguia prever a linha, o Rydberg também conseguia prever a localização das linhas espectrais e tal, mas eles não conseguiam explicar ainda por que era espectro de linha, né, e não era contínuo como era o espectro da luz solar, que já era bem conhecido, né, e aí não tinha essas explicações por que era formado por linhas, né. E aí o que acontece? O terceiro postulado de Bohr, ele vai ajudar a explicar isso, tá? Porque ele fala o seguinte, ó, quando um elétron, né, ele vai receber energia suficiente do exterior, né? Então, se ele recebeu energia suficiente do exterior que eu falo é do meio externo, né? Obviamente. Então, quando o elétron recebe essa energia do meio externo, ele vai saltar para outra órbita, né?
E aí o que que acontece, ó? Após ele receber essa energia, né, o elétron ele tende a voltar à sua órbita original, devolvendo a energia recebida. E a energia recebida é devolvida, a energia recebida e devolvida é igual à diferença das energias das órbitas que o salto ocorreu. Então isso aqui, gente, ó, eu vou até apagar só para a gente explicar isso aqui de maneira clara, sem olhar lá para o postulado. Então é o seguinte, ó, isso que a gente já viu, inclusive, ó, é uma das coisas cruciais da química. Então tá aqui o elétron bonitinho, né, no nível 1, né? E esse elétron, ele tem a sua energia específica. Então, eu já falei aqui na nossa aula, né, de acordo com o modelo de Bohr, esse elétron, ele não vai para lugar nenhum, ele não vai emitir energia, ele vai ficar aqui na órbita dele tranquilo, sossegado. Agora, se vier uma energia externa, aí sim, aí esse elétron vai ser perturbado. E se essa energia for suficientemente tiver um valor razoável, vai fazer com que esse elétron saia desse nível. Então, digamos que eu perturbo esse átomo, esse elétron, com um fóton, ou seja, com energia uma energia luminescente, né? Um laser, qualquer energia luminosa, né? Aí sei lá, uma energia Hν, né? Que é a energia do fóton. O que vai fazer? O que essa energia vai fazer? Vai fazer com que esse elétron salte para um estado de energia superior, lá de cima. Então, digamos que ele vai saltar aqui para o nível 2. Então, tá aqui o elétron, bonitinho no nível 2, ó. Tá, já saltou, né? Um salto quântico, digamos assim, né? Só que ele estando no nível 2, gente, ele vai estar o quê? Vai estar no estado excitado. Então, o elétron está no estado excitado. Esses estados excitados, gente, eles são estados instáveis. O que são estados instáveis? São estados que têm um tempo de duração, né? Tem um tempo curto de duração, ou seja, são estados momentâneos. Então ele vai para o estado 2 e não vai ficar lá eternamente, né? Ele vai, como é um estado, como é um estado excitado, e eu falei que é instável, então ele é um estado que tem duração finita, né? Então ele vai ficar lá só um determinado tempo. Logo em seguida, ele vai retornar para o estado fundamental. Quando ele retorna para o estado fundamental, o que vai acontecer com a energia que ele recebeu? Ele vai devolver. Tá? Então, a mesma energia que ele recebeu, ele vai devolver. Por quê, professor? Porque os níveis aqui são quantizados, ó. Tá? Então, os níveis de energia são fixos. Então, o mesmo que ele recebeu para pular, é o mesmo que ele vai devolver quando ele saltar, retornando para o nível dele. Tá? Então, esse postulado aqui, o terceiro, ele trata isso. Ele fala que a energia recebida e devolvida, né, ela é igual à diferença das energias das órbitas em que o salto ocorreu. Tá? Ou seja, se eu usei uma energia que fez com que eu saia do nível 1 e venha para o nível 2, então quando eu voltar, eu vou devolver a mesma energia. Portanto, a minha energia que eu absorvi vai ser uma energia igual à diferença dos dois níveis, do nível 1 para o nível 2. Então, só eu fazer a diferença de energia, eu já vou conseguir calcular qual foi a energia que eu recebi. Tá? E aí, digamos que eu vou lá para o nível 3. Então, mesmo esquema. Então, a diferença de energia entre as órbitas vai me dizer a quantidade de energia que eu tive que receber para poder fazer o salto quântico, digamos assim, tá? Então, esse terceiro postulado, ele fala isso, tá? Que o elétron, se ele receber energia suficiente do meio externo, ele vai saltar para outra órbita, tá? E aí, após receber essa energia, o elétron, ele tende a voltar à sua órbita original. E aí, essa energia, ela não vai sumir. Essa energia vai ser devolvida, tá? E aí, como que eu vou calcular essa energia que ele recebeu, professor? Essa energia que ele recebeu, ela vai ser igual à energia, ela vai ser igual à diferença de energia das órbitas em que ocorreu o salto, ou em que o salto ocorreu. E é isso aqui a gente chama inclusive, de condição de frequência de Bohr, que é o quê? Que a minha energia do fóton, o meu Hν, né? A minha energia do fóton, a Hν, ela vai ser igual à energia superior, né? Menos energia inferior. Ou seja, a energia do meu nível lá de cima menos a energia do meu nível lá de baixo, tá? Isso aqui a gente chama de condição de frequência de Bohr, tá? Ou se não, ó, a gente pode inclusive fazer isso daqui, ó. A gente pode tratar como só para ficar fixo, ó. Isso aqui, na verdade, é uma diferença de energia, né? É um ΔE, né? Uma diferença de energia, na qual eu tenho a minha energia final, que é como se fosse a energia lá do nível 2, menos a minha energia inicial, que é a minha energia do nível 1.
Isso aqui, gente, é igual ao quê? É igual a energia do fóton, né? A energia que o fóton forneceu para o meu elétron ser excitado, tá? Isso aqui é igual à energia do fóton. Que eu, inclusive, ainda posso escrever assim. Isso aqui é igual... Deixa eu ver, acabei de errar. Isso aqui, inclusive, eu ainda posso ampliar essa minha expressão de energia. Isso aqui é igual ao meu famoso HNI, tá? Então, por isso que ele chama de condição de frequência de Bohr. Porque aqui eu estou relacionando a frequência com os meus níveis de energia. O N final e o N inicial. Ou energia final e energia inicial. Tá? Então, ele chama isso de condição de frequência de Bohr. Tá? Tá dando para entender aí, gente? Tá Tá sim. 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 Então, só para ressaltar. Então, é o seguinte. Então, essa diferença, né, de energia, como eu acabei de falar para vocês, ela vai ser estabelecida pela própria diferença nos níveis, tá? E outra coisa, o elétron, ele só vai sair do nível 1, ou do nível que ele está, se ele for perturbado. Ou seja, se eu fornecer energia para esse elétron sofrer uma excitação. E outra coisa, não é qualquer energia. A energia ela tem que ser suficiente para o elétron poder saltar para outra órbita, tá, gente? Então, é interessante que a gente entenda isso, tá? Ó, vamos lá. Então, aqui, ó, essa primeira figura que apareceu aí embaixo, eu estou mostrando aqui um esquema de excitação, digamos assim, tá? Só que aqui, na verdade, já é o retorno, né? Então, digamos que eu tinha um elétron lá no nível 1 e ele foi lá para o nível 3. Então, fornecer energia. Então, o elétron, bonitinho, estava aqui no nível 1, foi lá para o nível 3. Aqui na figura, eu já estou mostrando o retorno dele. Então, eu já estou mostrando o elétron saindo do nível 3 e descendo lá para o nível 1. Então, que mostra o quê? Mostra o elétron movendo-se, né? O elétron move-se diretamente de N3 para N1. Então, ele está saindo lá do N3 para N1. Essa emissão, ela vai haver o quê? Uma liberação de energia. Uma energia sob forma... Qual a forma dessa energia? Na forma de fóton, né? Então, aqui, inclusive, descreve uma onda, né? Representando o fóton, a energia luminosa, a radiação eletromagnética. Então, essa energia que é emitida é sob forma de radiação eletromagnética. E ela, aí, inclusive, como é radiação eletromagnética, é um fóton, a gente colocou aqui na expressão HNI. E esse HNI, ou seja, a energia desse fóton que foi emitida, ela vai ser igual a quem, professor? Vai ser igual a E3 menos E1, que é justamente a condição de frequência de Bohr. Então, a minha energia do fóton, HNI, vai ser igual ao E superior menos o E inferior. Ou seja, o E do meu nível lá, de partida, menos o E do meu nível inicial, tá? Então, HNI igual a 3 menos E1, tá? Só lembrando, por que é HNI? Porque a energia, gente, ela vai ser emitida através de fóton, tá? Isso aqui já é do próprio postulado de Bohr, tá? Então ele vai receber energia, né? Ele vai ser excitado com uma energia luminosa, radiação eletromagnética, com fóton, e ele vai devolver energia do mesmo jeito, através de energia luminosa, radiação eletromagnética, com fóton, tá? Então aqui, gente, no esquema, eu já tenho um mesmo processo de emissão, só que um processo de emissão separado. Por quê? Porque eu tenho um elétron no nível 3, né? Eu tenho um elétron no nível 3, e esse elétron do nível 3, ele pula para o nível 2, tá? E aí ele vai, de novo, emitir a radiação eletromagnética, igual a HNI, só que aí vai ser igual a E3 menos E2. Por quê? Porque ele está saindo do nível 2, do nível 3 indo para o nível 2. Logo em seguida, esse elétron do nível 2, ele vem para o nível 1, tá? E aí o meu HNI vai ser igual a E2 menos E1, porque ele está saindo do nível 2 indo para o nível 1. Alguém vai perguntar, professor, mas aí, pode acontecer esses casos? É óbvio que pode, tá? À luz da teoria quântica, é óbvio que pode, tá? E aí, por que vai acontecer um caso direto e aí outro caso que ele vai descer integral, parcelado? Na verdade, isso aqui depende muito do mecanismo, né? Do mecanismo de excitação interna, digamos assim. Tá? Então, vai ter possibilidade dele decair diretamente para o estado fundamental, do ponto de vista teórico, isso é possível, né? Como vai ter possibilidade dele decair em forma de degrau. Tá no nível 3, vem para o nível 2, depois do nível 2 vem para o nível 1. Tá? Então, isso aqui, gente, na vida real, né? Então, aqui a gente está falando de teoria, mas na vida real isso aqui acontece para moléculas. Tá? Tem moléculas que são excitadas, né?
eu coloco um laser lá nessa molécula, ela vai para um estado excitado. E aí, quando ela retorna para o estado fundamental, ela pode retornar direto para o estado fundamental, ou ela pode retornar para estados intermediários para depois voltar para o estado fundamental. Ou ela pode, inclusive, sofrer uma reação lá no próprio estado excitado. Isso aqui quem estuda é a parte da química chamada de fotoquímica. Tá? Inclusive, os fenômenos de fluorescência e fosforescência, eles são explicados com base nisso, com base no mecanismo de retorno de estados excitados para os estados fundamentais. Tá? Então, isso aqui é uma área da química bem interessante. Tá? Então, gente, eu só estou querendo mostrar para vocês que essa questão aí do retorno do elétron de estados excitados para o estado fundamental, ela está relacionada, a energia está relacionada com a própria diferença dos níveis, tá? É importante que fique isso, que fique claro isso. E essa energia que ele está liberando para o meio é uma energia luminosa, ou seja, ele está liberando energias através de fótons, tá? E esses fótons vão ser, obviamente, eles vão ter uma energia igual à diferença dos níveis energéticos aí. Dando para entender, pessoal? Tá sim. Sim, sim. E aí é o seguinte, ó, acontece isso daqui também, gente. Aí a teoria de Bohr, né, o modelo de Bohr, para o átomo de hidrogênio, ele afirma, né, que apenas frequências específicas de luz que satisfazem a equação abaixo podem ocorrer. Então, o que acontece aqui, gente? Ó? Vocês acabaram de ver, né, que eu falei, né, que a energia de cada nível, né, o EN, é igual a menos RH vezes 1 sobre N quadrado. Né? Tinha falado isso. E aí dentro da minha própria expressão, eu falei que essa diferença de energia ela é igual a um E superior menos o E inferior. E aí o que acontece? Eu posso pegar cada um desses E, que são as minhas energias, e substituir pela própria expressão de Bohr, né? Que é aquela expressão que tratava assim, ó, menos RH, né? É igual a 1 sobre N quadrado, né? O que é isso daqui? É o meu E, né? É o meu E. Então, posso pegar só essa parcela aqui da minha equação de Bohr e substituir dentro de cada E específico aqui, tanto do E inferior quanto do E superior. Eu posso só fazer a substituição. E aí, quando eu faço essa substituição e um pouquinho de matemática, eu vou chegar nessas expressões aqui, nessa expressão geral aqui, que é o quê? Que é o meu ΔE, tá? Que é a diferença de energia, né? O E superior menos o E inferior, que ela também é igual a HNI, que é a energia do meu fóton, que ela também é igual a HC sobre lambda, né? Isso aqui vem lá das ondas, né? HNI é igual a HC sobre lambda, que é igual à expressão de Bohr. Só que no final eu vou ter NF quadrado menos NI quadrado, tá? Que é o N final, o N lá de cima, e o N inicial, tá? Que é o meu N do estado fundamental, se o elétron estiver voltado para o estado fundamental. Então, o que essa expressão aqui está querendo me dizer, professor? Ela está querendo me dizer que eu consigo agora calcular um ΔE, uma diferença de energia baseado nos meus níveis, tá? Dentro do modelo de Bohr. E aí, esse meu ΔE, eu consigo relacionar com a minha energia do fóton, sendo que essa minha energia ela vai ser sempre relacionada com frequências específicas, tá? Então, é interessante que a gente tenha em mente isso. Então, essa expressão aqui, gente, eu só fiz... eu não quis deduzir, inclusive ela pode ficar para vocês fazerem, tá? Vocês podem pegar a expressão de Bohr, né? E aí fazer um ΔE, ou seja, coloca o valor de E superior menos o E inferior, ou E final menos o E inicial, e deduzir para chegar nessa expressão aqui, que é muito similar à expressão de Rydberg, tá? E aí, essa expressão aqui, gente, é ela que vai explicar, tá? Essa expressão total, ela que vai explicar a questão da linha dos espectros. Porque cada linha do espectro de emissão lá do átomo de hidrogênio, ela vai corresponder a uma transição particular em um átomo. Ou seja, cada linha do espectro de emissão corresponde a uma transição particular em um átomo de hidrogênio. Tá? Então, é por isso que a gente observa nos átomos de hidrogênio, né, no espectro atômico do átomo de hidrogênio,
o aparecimento de linhas espectrais e não de um contínuo. Então, essas linhas vão aparecer, por quê? Porque cada transição vai dar origem a uma linha espectral. E aí essas transições elas vão acontecer de maneira específica, tá? Não vai acontecer qualquer transição, tá? Só vão acontecer de maneiras específicas entre os níveis quantizados, tá? Então é por isso que eu vou observar o aparecimento das linhas, tá? Por conta disso. Então, gente, ó, esse próprio diagrama de níveis de energia, ele que vai me ajudar a explicar isso. Então, como um elétron, ele vai saltar do nível 2 para o nível 1, do nível 3 para o nível 1, do nível 4 para o nível 2, por exemplo. Então, são sempre saltos específicos. Então, quer dizer que as minhas linhas que vão aparecer lá, elas vão ser linhas discretas, vão ser linhas específicas, tá? Então, esse aparecimento de linhas discretas, específicas no átomo, no espectro do átomo de hidrogênio, ele acontece por conta disso, por conta das minhas transições eletrônicas que acontecem aqui. E essas transições, elas não acontecem de qualquer maneira, com qualquer energia. Elas só vão acontecer com os níveis de energias específicos. Então, por isso que lá aparecem espectros de linhas e espectros discretos, ou seja, separados. Agora, se fosse permitido, gente, qualquer nível de energia aqui não fosse quantizado nem nada, possivelmente no espectro eu iria observar um contínuo, não ia ter separação de linhas, tá? Então, as linhas lá... Então, o espectro em si só vai aparecer sob forma de linhas porque eu tenho as minhas transições eletrônicas de maneiras específicas, tá? Por conta desse processo de quantização, tá? E aí outra coisa interessante também, ó, que o espectro de emissão do átomo de hidrogênio, que a gente já tinha visto aqui, né, ele cobre uma larga gama de comprimentos de onda. Então ele vai desde o infravermelho, né, que é a nossa radiação de menor energia, do ponto de vista da química, até o ultravioleta, que é uma radiação altamente energética, tá? E essa tabela, gente, essa tabela aqui, ela vai mostrar as séries de transições que aparecem no espectro do átomo de hidrogênio. E elas foram batizadas de acordo com o nome dos cientistas que estudaram isso, que fizeram essas descobertas, tá? Então, toda vez, ó, é importante que a gente entendamos isso. Então, toda vez que o meu elétron ele saltar de qualquer nível para o nível 1, a gente vai chamar essa série de Lyman, tá? E a região espectral envolvida aqui é ultravioleta. Então, toda vez que o meu elétron sair de qualquer nível para o nível 2, a gente vai chamar de série de Bauman, né? Para aquele Bauman mesmo que a gente tinha estudado anteriormente, tá? E a região espectral que vai estar envolvida aqui é o visível e ultravioleta. E aí, para as outras séries, o mesmo esquema, série de Paschen, quando o meu elétron parar no nível 3, e série de Bracket, quando o elétron parar no nível 4. Aí você deve estar com dúvida em relação a isso. E aí esse diagrama, ele vai elucidar todas as dúvidas de vocês. Então é o seguinte, ó, o elétron ele pode estar em qualquer lugar. Então, quando o elétron, lá nos estados excitados, ele saltar toda vez para o n igual a 1, eu já vou saber que ele pertence à série de Lyman. Toda vez que o elétron estiver lá em cima, em estados excitados, e saltar para o n igual a 2, série de Bauman, tá? Quando ele saltar para o n igual a 3, série de Paschen. E quando ele saltar para o n igual a 4, série de Bracket, tá? Então é importante que toda vez que vocês verem esses nomes aqui, gente, eles estão relacionados basicamente. O que vai diferenciar uma série da outra? É só o n final, para onde o elétron vai saltar, tá? Aí alguém já vai perguntar assim, professor, por que a série de Lyman, o senhor falou que ele está na região espectral do ultravioleta? Porque geralmente ele vai lá para o nível 1. Percebe que os saldos energéticos aqui são maiores lá para o nível 1. Tá? Então vai ter uma energia envolvida muito maior do que as outras séries. Portanto, a série de Lyman envolve o ultravioleta, que é a minha radiação mais energética. Agora, se você comparar com Bauman, não. Bauman já tem uma energia um pouco menor. Os saldos quânticos aqui são menores. Portanto, a minha radiação envolvida aqui vai ser uma radiação que tem menor energia. Tá? Então, para vocês entenderem basicamente esse exemplo, a gente vai fazer um cálculo aqui para poder entender isso. Ó. Ele pergunta, ó, qual o comprimento de onda de um fóton em nanômetros emitido durante uma transição do estado N1, Ni igual a 3, estado inicial igual a 3, para o NF igual a 1 no átomo de hidrogênio. Então, primeira coisa, se ele sai lá do estado Ni igual a 3
por NF igual a 1, então eu estou saindo do nível 3 e indo lá para o nível 1. Então já vou saber que ele está saindo aqui, ó. Ele está saindo aqui do nível 3 e está vindo aqui para o nível 1. Então ele vai pertencer à série de Lyman. Então eu vou, antes de resolver a questão, eu já vou esperar que a minha radiação aqui, o meu comprimento de onda esteja lá na região do visível, ou seja, o comprimento de onda lá de 200, 100 nanômetros por aí, tá? São comprimentos de onda bem pequenos, ou seja, são radiações com alto teor energético. Então, antes de resolver a questão, eu já espero isso, tá? Com base na teoria. E aí, para me resolver isso, como que eu faço? Primeira coisa, eu preciso calcular o ΔE. E o ΔE é obtido como? Com aquela expressão que eu acabei de mostrar para vocês. Deixa eu só voltar lá. Ó. O ΔE, ele é calculado com essa expressão. Ó. ΔE é igual à minha constante de Rydberg, né, menos RH, vezes 1 sobre n final ao quadrado, menos 1 sobre n inicial ao quadrado. Tá? Então, calculo o ΔE com essa expressão. Então, agora eu já vou lá para a questãozinha. Ó. Tá aqui, ó, minha constante de Rydberg, né, o RH, né? Tá aqui o meu 1 sobre n inicial, tá? Na verdade, tá o inverso aqui. Meu 1 sobre n final, que é 1. Só voltar aqui para corrigir, gente. É isso mesmo. Ó. É 1 sobre n final ao quadrado, menos 1 sobre n inicial ao quadrado, tá? Então, quando eu vou lá para a questão, ó, eu vejo isso. Então, tá 1 sobre 1 ao quadrado, que é o meu n final ao quadrado, menos 1 sobre 3 ao quadrado, tá? Então, aqui é quem? Aqui é o meu NF, né? E aqui, o 3, é o meu NI, que é o meu N inicial, tá? E aí, quando eu faço toda a matemática aqui, eu peço que vocês treinem, inclusive em casa, na calculadora, eu faço esses cálculos aqui, a gente vai, vai fazendo matemática case, iremos achar aqui, ó, um ΔE igual menos 1,94 vezes 10 a menos 18. Pessoal, agora eu vou perguntar uma coisa para vocês que eu não falei, mas eu queria que vocês me respondessem. Por que que essa energia deu negativa? Porque ele está liberando energia, né? É isso? Tem a ver com isso. É uma liberação de energia. Na verdade, ó, o movimento do elétron libera energia. Porque se tu falar o elétron libera energia, fica meio estranho. Entendeu, Edson? Sim, entendi. Então é o seguinte, ó, o elétron, ele tá movendo-se do nível 3 para o nível 1, tá? E aí esse movimento, né, vai fazer o elétron ficar mais perto do núcleo. E aí desse delta L vai ser negativo porque ele libera energia. Então, o que tu falou tá correto, tá? Mas só que não é nem que o elétron libera energia, é o movimento do elétron ocorre uma liberação de energia. Tá? Então, esse delta E negativo tá querendo me indicar que ele tá liberando energia. Mas que energia é essa? É minha energia sob forma de fóton, tá liberando para o meio externo. Então, essa energia, possivelmente, não. Essa energia é a mesma energia que ele recebeu. E agora ele está devolvendo, tá? Então, esse sinal negativo é para indicar isso, que essa energia está sendo liberada. Tá? Uma liberação de energia. Então, é um processo o quê? Um processo de emissão. Estou saindo lá do nível 3, estou vindo para o nível 1. Estou emitindo energia, tá? E agora, a questão pede para me calcular o comprimento de onda. Então, a resposta não é nem... A resposta não acaba aqui em 1,94 vezes 10 a menos 18 Joule, porque aqui é energia. Eu não quero energia, eu quero o lambda, né? E aí tem essa expressão, que vocês já conhecem também, ó. O lambda é... Caraca, o mouse sumiu de novo. O lambda, ele é igual a HC sobre Ni, né? E a gente tem também uma expressão de lambda é igual a HC sobre delta E, né? Então, essas expressões aqui, gente, ó, elas aparecem pra gente desde lá do trabalho com as ondas, né? Então, vocês vão lembrar, né? Vocês vão lembrar que a gente tinha essa expressão aqui, né? Ó, C, velocidade da luz, é igual a lambda vezes ni, que é a frequência, né? Eu também tinha, né, leis lá das ondas. Aliás, eu tinha lá da ideia de Planck o E igual a Hni. E também tinha a ideia de E igual a H vezes... Mas quem que é o Ni? O Ni
é C sobre lambda. Então, é igual a HC sobre lambda. Então, se eu estiver trabalhando com ΔE, a ideia é a mesma, tá? Então, ΔE, tá? ΔE é igual a HC sobre lambda. Alguém fala assim, professor, então você quer calcular o lambda, então é só trocar o lambda com ΔE. Então, lambda é igual a HC dividido por ΔE, tá? Então, essa é a expressão que a gente usa quando quer calcular o lambda, desde que eu tenha disponível o meu ΔE, que é a minha diferença de energia. Então, a questão, ela trata disso, ó. Então, vamos lá. O meu lambda, que é o que eu estou procurando, é igual a HC sobre ΔE. Quem que é o H? Constante de Planck. Quem que é o C? Velocidade da luz. Quem que é o ΔE? Foi o que eu acabei de calcular. Então, você joga tudo aqui na fórmula, né? Constante de Planck vezes velocidade da luz dividido pelo ΔE. Você vai achar 1,03 vezes 10 a menos 7 metros. Só que a resposta eu quero em nanômetros. Então eu jogo a vírgula duas casas decimais para a direita, e aí o meu expoente aqui vai ser aumentado em módulo em duas unidades também. Ele vai virar 103 vezes 10 elevado a 9, que vai ser a mesma coisa que 103 nanômetros, tá? Então essa região aqui espectral, esse valor de comprimento de onda é um valor muito pequeno, tá? Tá na região aí do ultravioleta, tá? Então quer dizer o quê? Quer dizer que esse elétron que saiu lá do nível 3 e veio para o nível 1, ele foi um elétron que ele liberou bastante energia. Consequentemente, o comprimento de onda tá pequeno. Outra coisa, gente, ó, por mais que o meu ΔE aqui, gente, tenha sido negativo, quando eu jogo ele na fórmula para calcular o lambda, eu pego só o valor em módulo, só o valor numérico. Eu não trago o negativo. Por quê? Porque não existe frequência nem comprimento de onda negativo. São entidades físicas aí com valores positivos. Tá? Então só vou pegar o número mesmo sem o sinal. Tá? O sinal aqui é só para me indicar que a energia vai ser liberada ou absorvida. E aí, quando eu quero trazer para calcular o lambda, eu já trago ele sem o sinal. Porque não tem significado físico um comprimento de onda negativo. Beleza, gente? Beleza. Deixa eu ver. Pronto, eu queria que vocês olhassem para essa questão aí e me respondessem ela. O que vocês acham? Fala assim, ó, que transição no átomo de hidrogênio emitirá a luz com menor comprimento de onda? Ni igual a 5 vindo para o NF igual a 3 ou Ni igual a 4 vindo para o NF igual a 2? Eu acho que é a B. E aí, quem mais? Eu tava esperando Porque, alguém falar pra eu não errar sozinho. Eu tô com o Daniel. Explica aí, porque, Márcio. porque eu acho que quando ele sair do nível 4 para o nível 2, como eu posso dizer? Vai liberar mais energia. Aí, por isso vai ter um comprimento de onda menor. É isso mesmo, ó. Então vamos lá, ó. Vamos voltar aqui, ó. Então, percebe, gente. Vamos aqui para o diagrama dos níveis, que isso aqui vai dar para a gente ter uma ideia, tá? Então, primeira coisa, ó. Deixa eu só apagar aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Então, ele está lá no nível 5 por 3 e do nível 4 por 2, tá? Então, quando ele está no nível... ele está no nível 5, né? O elétron está no nível 5. Deixa eu ver... Não, nível 5, né?
nível 5 e vem para o nível 3. Então tá aqui, ó, tá? Essa linha que eu estou marcando. O outro tá no nível 4, né? O outro tá no nível 4 e vem aqui para o nível 2, que é essa linhazinha em verde, né? Nível 4 e nível 2, tá? Então, se você olhar para a própria altura dos níveis, você vai ver, quando ele sai do nível 4 e vem para o nível 2, essa distância aqui, os níveis energéticos, eles estão mais espaçados, então vai haver mais energia, né? Então, a minha energia do nível 4 para o nível 2, ela é maior do que quando eu venho do nível 5 para o nível 3, tá? E se essa energia aqui é maior, quer dizer que meu lambda é menor, já que a minha energia ela é inversamente proporcional ao lambda. Portanto, é a minha letra B aí mesmo, como o Marco falou, do nível 4 para o nível 2, tá? Outra coisa, se eu quiser responder sem olhar para os níveis, eu sei que à medida que eu vou subindo de nível, os níveis vão ficando mais juntos, né? Vão ficando menos espaçados. Consequentemente, eu já posso olhar. Assim, você poderia olhar para os intervalos. Os intervalos é 2, né? De 4 para 2 é 2 e de 5 para 3 também é 2. Só que do nível 5 para o nível 3, eu já tenho em mente que lá em cima os níveis estão mais juntos. Então, eu já poderia raciocinar que do nível 5 para o nível 3, as minhas distâncias são menores, já que os níveis estão ficando mais colados. Então, se minhas distâncias são menores, minhas energias são menores também. E meus lambdas são maiores. E aí eu já poderia anular a letra A e vir para a letra B. Eu poderia fazer esses dois raciocínios também. Deu para entender, gente? Sim, ficou bem mais claro agora. É isso aí mesmo. Tá. Só que o modelo de Bohr, ele não, ele foi muito interessante, tá? Ele trouxe, ele foi um modelo que, digamos assim, como é que eu chamo isso? Ele foi, digamos, o primeiro modelo que já começou a trazer ideias de quântica para o modelo atômico, tá? Um modelo quântico, na verdade, a gente já pode tratar ele mais ou menos como um modelo quântico, de certa forma, tá? Assim, com bem entre aspas, a gente já pode tratar ele como um modelo quântico, porque ele trouxe essas ideias da quântica, tá? Só que ele teve algumas limitações. Embora ele teve muito sucesso na época, conseguiu explicar os espectros atômicos, conseguiu determinar, resolver o problema lá de Rutherford, né, o elétron em órbitas específicas, circulares e tal, conseguiu calcular a energia do elétron nos níveis, tá? Que isso aí foi uma contribuição muito grande. Ele sofreu ele tinha limitações importantes. A primeira delas é que o modelo ele não poderia ser aplicado para outros átomos além do hidrogênio. Então ele é muito limitado, né? Ele limita-se apenas ao átomo de hidrogênio. Então ele explica bem. Ele é um modelo muito útil para o átomo de hidrogênio, tá? Ele explica muita coisa. Só que se você sair para um átomo de hidrogênio, ou seja, para um átomo que tem mais de um elétron, ele já se perde. Ele já não consegue fazer essas explicações que a gente estava trabalhando aqui até agora. Tá? Então ele é um modelo limitado. Limitado em quê? Apenas ao átomo de hidrogênio. Outra coisa, ele descreve o elétron meramente como uma partícula circulando ao redor do núcleo. E aí, com os nossos conhecimentos aqui já da disciplina e com os conhecimentos que estavam surgindo na época, eles já estavam, os físicos já estavam tratando o elétron como algo que tinha um caráter dual, né? O caráter de onda-partícula, como a gente viu na aula passada, lá com as ideias de de Broglie. Tá? Então, isso aqui, gente, já começa a trazer também outra limitação. Por quê? Porque o elétron, ele é um ser, ele é uma entidade altamente complexa. Ele não, se você tratar ele meramente como uma partícula, todas suas deduções e suas conclusões, elas vão estar incorretas, de certa forma. Então, esse foi um problema também do modelo de Bohr, é tratar o elétron como uma partícula. Aí naquela época, eu já estava tendo uma ideia do comportamento do elétron como onda também, né, com características ondulatórias. Tá? Então, de certa forma, a gente tem aí esse problema do átomo de hidrogênio, ou esse problema do modelo de Bohr, essas duas limitações, tá, gente? Então, pessoal, estou encerrando aqui a aula nesse momento, tá? Então, amanhã, gente, eu vou estar postando para vocês um exercício, nossa atividade avaliativa número 2, certo? E aí, na quarta-feira, a gente já vê essa questão do princípio da incerteza, e aí já começa também a falar do próximo modelo atômico atual, tá? Eu ia falar de princípio da incerteza hoje, mas já tá meio tarde, vou deixar para a próxima quarta mesmo. Beleza, gente? Tá certo, combinado. Beleza. Certo. Então, gente, até a próxima
próxima aula aí. E amanhã eu vou estar postando a atividade para vocês aí. Valeu, gente. Boa noite. Bom descanso a todos aí. Bom Valeu, boa descanso. noite. Até mais.